Boa noite. Mais de 8 anos depois do início das obras, a refinaria Abreu e Lima, em Suape, ainda não ficou totalmente pronta. O principal produto da refinaria é o óleo diesel, que deveria ser processado em 2 unidades de refino, mas apenas uma ficou pronta. Hoje, a refinaria Abreu e Lima tem capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia. Se estivesse concluída, seria capaz de processar mais que o dobro, 230 mil barris de petróleo por dia. Na área da refinaria, é possível encontrar obras inacabadas e material de construção que ainda ninguém sabe quando será usado. É o que você vai ver agora na reportagem de Bianca Carvalho. A refinaria Abreu e Lima surgiu com a promessa de mudar o perfil econômico da região. Construída junto à Petroquímica e ao estaleiro Atlântico Sul, a refinaria colocaria Pernambuco e o porto de Suape no centro das atenções dos investidores. Para ver como estão as obras hoje, nós pedimos permissão à Petrobras para entrar na refinaria, mas não conseguimos. O jeito é mostrar tudo aqui de cima mesmo. Hoje, 8 anos depois do início da construção, um cenário difícil de entender. Porque tem uma parte da refinaria funcionando e na outra parte há sinais claros de abandono. Há muito material espalhado pelo terreno, uma obra que parece sem fim. Em 2005, foi anunciado que ela sairia por 2,4 bilhões de dólares. A Abreu e Lima seria construída pela Petrobras e pela PDVSA, estatal de petróleo da Venezuela. Em dezembro de 2005, o presidente Lula e o presidente Hugo Chávez lançaram a pedra fundamental do empreendimento. 2 anos depois, mesmo sem ter chegado nenhum dinheiro da Venezuela, Hugo Chávez reclamou do atraso no cronograma. Me dá vergonha a vezes que não se ha começado a construir essa refineria. Em setembro de 2007, Lula veio acompanhar a terraplenagem. Naquela época, a previsão era inaugurar em agosto de 2010. Em 2009, a Petrobras disse que havia um erro nos cálculos do valor da refinaria e que o custo real seria de 13,4 bilhões de dólares, 5 vezes mais. No mesmo ano, Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil, visitou o canteiro de obras com o então governador Eduardo Campos. O diretor de abastecimento da Petrobras era Paulo Roberto Costa, hoje envolvido no escândalo do Petrolão. Uma nova data foi anunciada. Ficaria tudo pronto no primeiro semestre de 2011. Só que, em 2010, o Tribunal de Contas da União recomendou parar os serviços porque havia indícios de sobrepreço. A Petrobras disse que estava tudo ok e que os gastos não eram abusivos. Em 2013, a Venezuela desistiu da parceria e o Brasil teve que arcar com tudo. No final daquele ano, a presidente Dilma Rousseff veio a Pernambuco e garantiu a conclusão dos trabalhos em 2014. Essa refinaria que vocês construíram é a maior refinaria produtora de diesel do Brasil. Além de óleo diesel, seriam produzidos gás de cozinha e coque de asfalto. Mas em março de 2014, a Operação Lava Jato começou a expor um esquema de corrupção na Petrobras. E isso atingiu em cheio as obras, que chegaram a empregar 45 mil pessoas. As construtoras atrasaram os salários dos operários, houve protestos e vieram as demissões. Em dezembro de 2014, a refinaria Abreu e Lima finalmente começou a funcionar, mas só em parte. Das 2 unidades de refino, chamadas de trens, cada uma com capacidade de processar 115 mil barris de petróleo por dia, apenas uma ficou pronta e iniciou a produção diária de 73 mil barris. Faltava uma licença ambiental que saiu em janeiro de 2016, permitindo aumentar a quantidade para 100 mil barris de petróleo dia. Só na unidade 1, o trem 1. De acordo com a Petrobras, a companhia trabalha para a conclusão do trem 2 e da unidade de abatimento de emissões até 2018.
Assim, a Petrobras espera atingir a capacidade máxima de produção diária de 230 mil barris no início de 2019. Denúncias envolvendo as empreiteiras que construíram a Abreu e Lima deixaram a situação complicada. E pagamentos às construtoras foram suspensos. Só que depois de tanto tempo, tantos gastos, tantos prazos, a existência de uma parte da refinaria, metade dela, que não funciona, incomoda bastante e abre margem para muitas dúvidas. Imagens feitas do Globocop mostram tubos metálicos, estruturas de andaime e muito material de construção espalhados pelo terreno da refinaria, como estas bobinas de cabos elétricos. Blocos administrativos foram erguidos, mas estão sem acabamento. Para onde se olha, tem mato crescendo e pilhas de materiais que ninguém sabe dizer onde ou quando vão ser usados. Segundo a Petrobras, a obra já custou 17,8 bilhões de dólares aos cofres públicos. Para ser terminada, a estatal prevê ainda o gasto de mais de 1 bilhão de dólares, elevando o valor total da obra para 18,9 bilhões de dólares. A estatal afirma que o Trem 2 está 79% concluído. Só que, para quem vê aqui de cima, ainda falta muito para o fim das obras. Esse valor total da obra da refinaria de 18,9 bilhões de dólares equivale a 66,5 bilhões de reais. Em nota, a Petrobras disse que as obras não estão paralisadas e que ainda há contratos em execução. De acordo com a Petrobras, alguns contratos foram afetados porque empresas e consórcios alegaram dificuldades financeiras. A Petrobras disse ainda que vão ser realizadas novas licitações para a contratação de construtoras para acabar o serviço. Quanto ao material na área da refinaria, a Petrobras informou que mantém uma equipe para serviços de preservação dos bens e equipamentos e que está fazendo o possível para reduzir os efeitos do desgaste natural.